Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje o nosso programa tem como foco o Fórum Sul-Brasileiro de Institutos Históricos. Para isso, convidamos Fernando Miranda, presidente do Instituto Histórico e membro da Academia Passo Fundense de Letras, e Giovan Carvalho, secretário-geral do Instituto Histórico de Passo Fundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por terem vindo, viu? E eu gostaria de enfatizar que este fórum importantíssimo, né, aconteceu a convite do Instituto Histórico do Rio Grande do Sul. É esse o nome do instituto? Isso aí, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Então, convidou o Instituto Histórico de Getúlio Vargas e de Passo Fundo. E como é que foi que ele aconteceu? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo espaço aqui para a gente divulgar o nosso evento que aconteceu e divulgar as ações do Instituto Histórico de Passo Fundo. Esse fórum, ele inicialmente estava previsto para ser um fórum estadual, num desafio, num convite feito pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Dr. Miguel Frederico do Espírito Santo, e já que o Instituto Histórico de Passo Fundo ia inaugurar a sede nova do Instituto Histórico. Que foi uma senhora inauguração, né? Foi bem legal, foi muito legal. Trabalhado para isso. Agora estamos aí de mudança. Isso, processo de adaptação ainda do Isso. espaço. Isso. E vamos entrar. Então a gente começou a organizar esse fórum, definindo uma temática. E, novamente, conversando com o Dr. Miguel, Porto Alegre, a gente teve a felicidade de encontrar essa temática das ferrovias. Isso foi fundamental para o sucesso, dá para se falar, agora que já passou o evento, que ainda está passando o evento, ele permanece, ele foi lançado, vai existir um próximo evento daqui, ele se desenvolve ainda. Essa temática das ferrovias foi fundamental para que... Ferrovias, território, sociedade e memória. Não conseguiram esgotar o assunto. Esse é um assunto que não se termina assim, ele não termina. Os trilhos continuam aí. Trilhos continuam aí. Mas ele teve o apoio, então, do Instituto, assim, a realização foi do Instituto Histórico e Geográfico do Instituto Histórico de Passo Fundo, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e do Instituto Histórico e Geográfico de Getúlio Vargas. Esses três foram os realizadores. A gente teve o apoio de várias entidades. Tem mais de 10 entidades que nos deram o apoio. Quando começamos a organizar e logo na sequência começamos a buscar apoio de instituições, a temática foi fundamental também para o apoio de algumas instituições, como o Centro de Memória Ferroviária da Lapa, no Paraná. Então, as entidades ligadas à história no Rio Grande do Sul, o apoio das entidades de Passo Fundo mesmo, né? O Arquivo Histórico Regional, o Museu Histórico Regional, a Academia Passo Fundense de Letras, a Academia Passo Fundense de Medicina. A UPF. A de Medicina também, que legal. Isso. O CREA também nos deu apoio, porque o trem também tem a ver Sim, tem a ver com tudo. Né? E obras de arte. Com todos que conversávamos, eles encontravam alguma forma de fazer o link. De link com a ferrovia. Tudo está conectado, né? Assim, não só questões econômicas, políticas, mas também as questões culturais, né? Sim. Porque, na verdade, por onde o trem foi passando, ele foi modificando a paisagem da onde ele foi passando, ele foi mudando, dinamizando a economia, ele foi gerando uma troca de ideias, gerando uma troca de culturas pela própria facilidade de transporte entre as pessoas. Ele foi mudando a mentalidade
das pessoas, foi uma nova era que vinha chegando nessas localidades. Só para dar um exemplo, em Passo Fundo, mesmo antes de chegar o trem, já se nomeavam 2 ruas em função da chegada do trem, que é a nossa hoje, Teixeira Soares e Marcelino Ramos. São 2... Isso começou quando, mais ou menos? Essa nomeação ocorreu em 1891 e o trem chegou em 1898. Então, tu vê que 7 anos antes da chegada do trem já se nomeavam 2 ruas em Passo Fundo em função das pessoas que estavam aqui, claro, preparando a chegada do trem. Quer dizer, o progresso que se esperava na época já era uma coisa muito esperada e muito que viria a trazer uma mudança muito forte para Passo Fundo, como veio realmente a ocorrer. Porque rasga, né? Rasga um território imenso e muda tudo. No caso de Passo Fundo, então, foi fundamental, foi um verdadeiro divisor de águas. Apenas para falar na parte de urbanização, a cidade, desde o início, lá em década de 1820, quando se iniciou o núcleo urbano, ela vinha se desenvolvendo na direção do Boqueirão. A cidade iniciou e vinha se desenvolvendo na direção do Boqueirão. Até um fato interessante, porque a capela continuava aonde é hoje a catedral, ali na Praça Marechal Floriano, mas a cidade, o núcleo, se afastando da capela. É diferente das outras cidades onde a povoação se desenvolvia ao redor. Então ela foi até o Boqueirão, perto da chegada do trem, com a construção, com a passagem dos trilhos aqui no centro, é que realmente começa a nascer o centro da cidade, que é até hoje ali aquela zona da catedral. Então o trem veio já puxando junto a cidade, mudando a urbanização da cidade. E com isso se deu aí construção de hotéis em volta, dinamização do comércio e movimentou a economia, possibilitando o comércio da madeira e tantos outros fatores que a gente pode ir conversando durante a Mas muito bem. Este centro histórico que a gente tem ainda preservado, né? Aquela faixa que vai até os moinhos. Isso, na Gária. Aquilo ficou em torno da ferrovia. Isso. Agora, se perdeu muita coisa, não perdeu? Assim, todos os trilhos que existiam da 7 de setembro ali, que era foi chamado uma época de Itararé, porque a ligação era uma ligação do Rio Grande do Sul com São Paulo. E a cidade que ligava era Itararé. Então a 7 de setembro era chamada Rua Itararé, depois teve também como Rua do Trem, foi chamada, e aí se chamava, né, nesse sentido aí. Mas muito se perdeu, mas se nós ainda passearmos, caminharmos e observarmos a cidade e vermos aquilo que permanece, ele tem, de certa forma, uma ligação com a ferrovia, né? A própria Gare, lá hoje, como símbolo desse período, né? Mas os moinhos, alguns hotéis ainda, como o Hotel Glória, o prédio do Hotel Glória, o prédio do Hotel Nacional, que estão ali, né? Mais para a Avenida Brasil, o próprio Hotel Avenida, a própria localização da praça e a mudança que teve o centro da cidade em função da ferrovia, que antes não organizada em torno da igreja, mas agora já com uma nova praça, com um novo templo sendo construído próximo à ferrovia, né? A General Neto como porta de entrada da cidade, local onde antes ficava o primeiro cemitério da cidade, né? Então, todas essas transformações que acontecem. Onde era o primeiro cemitério? A cidade mexeu com os vivos e com os mortos. Sim. O trem mexeu com os vivos e com os mortos. Porque o cemitério ficava justamente ali onde está a agência do Banrisul, hoje, ali, mais ou menos ali naquela agência perto da catedral. Ali naquela zona ficava um pequeno cemitério católico,
porque na época Claro. Estado e religião e a religião católica eram unidos, então ali só podia ser enterrado católicos. O cemitério era ali e com a chegada do trem já não cabia mais, digamos assim, prosperar aquela região com o cemitério. Então o Claro. trem também acabou desalojando os mortos lá para Veracruz. E só por curiosidade, aquele era o cemitério católico e tínhamos um cemitério que era então para os não católicos e para os protestantes, que era em frente aonde foi o quartel, ali onde a gente caminha em volta. Sim, ali. Ali tinha um cemitério. Sim, sim. Inclusive ali estava enterrado o Adam Shell, Que era imigrante protestante. que era protestante. Isso. E ele que fez Sim. a fundação da loja Concórdia 3 e do cemitério. Foi pioneiro, enterrado ali, um pioneiro. Isso. Pioneiro. Primeiro seria o primeiro imigrante alemão da cidade, né? O primeiro, Isso. que já chega e já abre sua casa comercial. Mas, Giovan, eu imagino que você, como secretário-geral do Instituto Histórico, teve um trabalho imenso para realizar este fórum tão importante, né? Quantos institutos históricos vieram para Passo Fundo? Nós tivemos a participação de 8 institutos históricos, contando os 13 estados do sul do país. Né? Olha! Tivemos participação de 6 institutos do Rio Grande do Sul, que atualmente são 13, e a participação do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e a participação do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, né, que vieram aí representando os outros estados. Mas, talvez, em função do tempo e tudo mais, a gente não teve participação demais, porque muitos institutos que não vieram manifestaram durante a organização do evento apoio e também a receptividade, tanto pela temática quanto pela proposta, né, de reunir os institutos. Vocês são todas pessoas que estudam a história, estudam com profundidade. Um encontro desses foi uma troca e houve novidades? Muitas questões que estavam não novas, mas elas tinham sido deixadas de lado porque nós de tratarmos da ferrovia, por exemplo, sobre a ótica do território, né? Como deixaram de lado algumas questões, como a questão cultural, por exemplo, os times de futebol do país e do Rio Grande do Sul em especial foram criados, os primeiros, em função das ferrovias. Então, conforme a ferrovia foi avançando no território, o futebol também foi avançando em função dos funcionários ingleses e de funcionários brasileiros que foram aprendendo a jogar futebol em função do trabalho na ferrovia. Então, são questões que foram surgindo assim ao longo Olha, que interessante. do evento. Eu tenho uma curiosidade muito grande. O que isso causou aos índios, por exemplo? Bom, na época, praticamente eles já estavam aldeados aqui em Passo Fundo, né? Esse desalojamento, essa tomada da terra já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Isso foi desde que chegaram aqui os paulistas e já houve esse choque. Né? E já houve esse problema e isso aí já tinha acontecido. Eles já tinham o aldeamento em Nonoai. E então isso aí já estava, esse problema já estava, digamos, não superado, porque ele não está superado. Né? Não é um problema superado, mas não era assim uma coisa que acontecia. Este fórum aconteceu na forma de palestras, palestras, comunicações, trocas de informações também porque ele tem que ser uma coisa assim. Ele foi na quinta-feira à noite, na sexta-feira durante todo o dia e no sábado pela manhã. Nos todo dias dia e à 18 noite. a 20 de 18 maio. a 20. Né? Então a gente procurou ocupar todo o tempo
com o almoço, trocando também informações. Sim, imagino. Não só sobre o tema, mas sobre os institutos históricos. Sim, sim. Que acervos têm os institutos. Procuramos ver também, antes de iniciar o instituto, que acervos tem cada instituto, fazer um catálogo, começar a desenvolver um catálogo desses acervos para facilitar pesquisas e conhecer melhor também os trocar, outros institutos. não é? Muito E bem. fortalecer os laços entre as instituições. Isso Então, que é importante. O fórum tinha essa via de mão dupla. Assim, era tratar das ferrovias, mas era também um momento de encontro e um momento de trocas sobre questões de acervo, institucionais das instituições, né? Muito bem, nós vamos ter que deixar para o segundo bloco, né, o resto da nossa conversa, que vai ser muito interessante, tenho certeza. Até o segundo bloco, então. Olá, voltamos então ao nosso programa, cujo tema é Ferrovias, Território, Sociedade e Memória, que é um fórum que aconteceu em Passo Fundo, do dia 18 a 20 de maio. Hoje nós temos aqui Fernando Miranda, que é o presidente do Instituto Histórico, e Giovan, que é o secretário-geral. Nós já tratamos de muita coisa e agora nós retornamos ao nosso assunto. Quero perguntar para vocês, como foi, por que aconteceu a desativação das ferrovias? Bom, inicialmente, digamos assim, na época do JK, lá na década de 50, o famoso plano de metas dele, de fazer, do governo dele, de fazer 50 anos em 5, direcionou todo o esforço de desenvolvimento para a construção de estradas, automóveis, caminhões, com isso aí deixando de lado a parte da ferrovia. Também, depois, durante o regime militar, isso aí foi mais implementado. Também houve uma questão política, que a gente pode tratar um pouco aqui também, vamos dizer assim, da força política que tinham os ferroviários, que também não era muito bem aceita. Mas o plano de metas foi o que teve mais força, no sentido de desenvolver construção de grandes estradas, que depois foi seguida, a Transamazônica e todas as grandes rodovias que surgiram, construção de automóveis, aí todo o panorama internacional levou também a isso. Foi uma opção que a gente vê hoje que é uma opção que hoje está aí posta, não cabe a nós julgar e dizer se ela foi certa ou errada, porque não existe na história certo ou errado. Não existe na história, eu acho, a desativação de uma coisa tão importante também. Quem sabe pode ser ativado de novo, né? Pois é, mas no mundo inteiro... Mas ela começou a ser... No mundo inteiro ela resiste, ela existe, ela coexiste com rodovia. Exatamente. Porque uma coisa não exclui a outra. Não inviabiliza também. Antes mesmo a gente estava falando na China, né? Sim. Estava nos contando que estão ampliando os trens. No Japão, o famoso trem japonês, o horário exato ali. Sim. Estados Unidos, Europa, todos os países avançados e até um pouco menos, eles têm a sua linha de trem e é um grande meio de transporte, seguro, não depende de chuva, não poluente, não polui, a gente sabe disso. E quem sabe o Brasil volte a ter o trem. Imagina se tivesse Passo Fundo, Porto Alegre, por exemplo. Sim. Trem em 2 horas, 1h30, 2 horas poder estar em Porto Alegre. Como dinamizaria toda a estrutura e passageiros. Da Lá na China, nós saímos de Pequim, que era o norte do país, é um país imenso. Fomos até o sul em 6 horas a 300 km por hora, num trem-bala, né? Então, imagina 6 horas. A gente leva muito mais de 6 horas
para ir até São Paulo. Imagina o dobro. E com um custo enorme, né? Um custo enorme, de combustível, pneu, desgaste, mortes em estrada. Isso aí pelo menos coexistir poderia, eu acho que... Mas e com a produção, a produção que a gente tem, né, no campo também requer isso. Claro, Mas me deu uma esperança. Não, eu acho que está aí. A esperança sempre existe porque a gente vê que ela pode ser revista. Ela pode ser revista. Basta que haja uma vontade, não digo nem política, mas uma vontade de olhar que as coisas podem ser dessa maneira. Os exemplos estão aí, né? Por que seria diferente aqui? Não vejo porquê. O que tu acha, Giovana? Acho que é complicado. É bem, uma questão bem complicada porque muda temos que mudar novamente uma mentalidade. Assim como foi alterada na gradativa substituição da ferrovia pela estrada de rodagem, acho que agora a gente teria que fazer um caminho novamente nesse sentido, né? É mostrar a possibilidade de fazer não só passeios turísticos, como acontece, que temos trechos que fazem as linhas turísticas, né? Pequenos trechos, mais visando uma questão do turismo comercial, assim, né? Mas a possibilidade de percorrermos alguns trajetos por meio da ferrovia. Acho que é possível, sim. Com a experiência que já tivemos, pode facilitar também uma nova perspectiva. Mas enquanto isso não vem, né? Pelo menos aproveitar esses trilhos, essa ferrovia que está aí para turismo, as estações que ficaram aí jogadas poderiam ser melhor aproveitadas como museus, como reunião de acervos, casas de cultura. São áreas que ficam aí jogadas, né? Talgolim tem um plano. Talgolim escreveu um artigo importante sobre isso, não é? Não leu? Sobre o aproveitamento da Gare. Sim. Sim. A gente vai trazer Talgolim aqui para nos contar sobre isso. Um artigo todo. A preocupação com essa, porque como nós falamos, a ferrovia ela mexe com diversos setores e com a sociedade de uma forma geral, né? E isso ele repercute na sociedade ainda hoje, né? Nós temos aí os trabalhadores da ferrovia ou os filhos de trabalhadores da ferrovia que têm uma memória muito significativa sobre todo esse movimento, né? Até nós tivemos uma palestrante que justamente ela estudou o orgulho ferroviário, né? A forma como as pessoas ainda se orgulham e se orgulhavam de fazer parte desta classe de trabalhadores. Que era uma casta, né? Eles ganhavam muito bem, eles eram organizados, não é? Tinha uma cooperativa própria. Sim. E isso tudo ainda vai repercutindo, por exemplo, como o Fernando falou. Nós temos aí pelo Estado, mesmo que não temos a ferrovia funcionando, nós temos os trajetos, as trilhas por onde o trem passou ainda. Se não com os trilhos, com as marcas que são as estações. Claro. Né? Que durante muito tempo elas permaneceram fechadas ou em processo de fechamento. Como Santa Maria, por exemplo, que por ser o coração do Estado e o nosso maior entroncamento ferroviário, hoje a ferrovia está em péssimas condições, né? Mas temos um caminho também positivo, que é justamente como Passo Fundo, que agora entregou a ferrovia, a estação ferroviária como um espaço para a cultura, Gaurama, que é próximo aqui, o Museu Municipal funciona na estação ferroviária, né? Caxias do Sul tem atividades culturais na ferrovia, Bento Gonçalves também, São Leopoldo com a réplica no Museu do Trem. Eu acho que também, reavivando toda essa memória, ela pode, e com a experiência passada e com a experiência do presente das estradas, pode reativar ferrovias. Isso aí pode ajudar a ferrovias. Basta que haja, quer dizer, a gente tem uma experiência em outros lugares de ferrovia. Tem a experiência presente de rodovias. Por que não pensar em começar com alguns trechos
pequenos de transporte de passageiros e cargas de uma forma organizada, né? Colocar num plano disso. Eu não vejo uma coisa assim, é complicado mudar uma mentalidade se for mudar uma matriz inteira, mas assim, coexistência Não, com é certeza. mais viável. Eu ouvi, não sei, pode ser uma grande bobagem que eu vou falar aqui, mas me disseram que para reativar uma malha ferroviária, a gente precisaria comprar trens. E que esses trens novos não são compatíveis com as bitolas dos trilhos, é isso? Alguns depende da velocidade que se queira utilizar. Claro que ele não é possível já, porque lá no início as bitolas foram diferentes da bitola argentina e uruguaia. Por quê? Primeiro, por que a ferrovia foi implantada no Rio Grande do Sul? Um dos motivos, né? Um dos motivos foi militar. Um deles. Um foi integral. Foi militar porque o Rio Grande do Sul sempre foi um estado de defesa com a Argentina e com o Uruguai. Então, o trem facilitaria o deslocamento de tropas para a fronteira e facilitaria a defesa. Como Argentina, Uruguai e Paraguai tinham bitolas diferentes, eles pensaram, não, aqui nós vamos fazer uma bitola diferente, porque daí os trens que vierem não vão poder entrar. Olha! Não vão poder entrar direto. E aí fizeram uma bitola menor, quer dizer, olhando hoje é uma coisa assim que impensável, né? Mas na época, mas aconteceu. Na época aconteceu. Isso aí limitou muito. Depois, velocidade, carga, curvas, tem que fazer elas mais acentuadas, então o custo é maior, uma série de coisas. Mas tudo pode ser revisto. Né? O traçado que existe, ele é coerente com a nossa realidade agora? O traçado inicial? Digamos assim, o traçado da época, ele foi pensado para a época. Então, hoje, eu não estou colocando uma situação assim de aproveitar os trilhos que existem, pegar um novo trem e colocar ali. Pensando numa nova forma de transporte. Isso é uma cabeça de quem não estudou, viu? Uma nova forma de transporte, já que essa forma de transporte está mostrando seus limites. Né? Por vários problemas ambientais, cada vez que se quer abrir uma estrada, é muito demorado, se gasta um horror, é uma forma burocrática que aqui, pelo menos nessa situação no Brasil, está extremamente complicado. Né? Olha, quanto tempo não se vê uma estrada nova? Um simples alargamento de estrada é uma burocracia muito grande. O trem também, mas ele seria, primeiro, que não ocuparia uma faixa tão extensa. Não necessitaria de uma infraestrutura tão grande quanto tem uma rodovia. Né? Claro. Seria mais rápida, menos poluente, quer dizer, sofreria menos resistência, eu acredito. Então, uma parte desse recurso, hoje, canalizado para rodovias, que ficam aí paradas no tempo, que quando acontecem, elas já são superadas por capacidade. É uma ideia, né? Não é nenhum projeto assim econômico desenvolvido, nada, mas simplesmente é por olhar a história, simplesmente por olhar a história. Mas tomara, né, que se olhe para isso com seriedade, né? Talvez seja uma saída com tantos problemas nas rodovias, né? Não só de estrutura, mas de acidentes e imprudência. Poluição, acidentes, imprudência. É uma perspectiva que tem muitos problemas. Quanto metal existe na estrada, nas ruas, né? A prospecção de metal é uma coisa gigantesca para tanto carro, para tanto caminhão, para tanto, né? Eu fico impressionada com isso. Da onde tanto metal, né?
Há pouco eu vi uma exposição de... Isso está ligado também ao consumismo. Claro. Porque leva ao novo modelo, leva ao novo. Quer dizer, hoje o modelo instalado é que tem que ser o novo, sempre o novo e gerar o novo. Quer dizer, isso aí aumenta a velocidade, essa velocidade se afasta da memória, daquilo que tu tinha. Sim. Aquele objeto que tu comprou, ele não consegue mais cristalizar a memória durante o tempo que tu permaneceu com ele. Isso aí acaba criando um problema de identidade. Muito. Porque um dia tu tá com uma coisa, outro dia tu tá com outra, tu já não se tem mais, não tem mais apego. Então, é essa situação. Aí vem o problema da memória, por isso que a memória era um dos temas a ser abordados no fórum. E realmente a parte da memória abordada foi justamente essa, o descaso que quando o governo privatizou, que no caso ficou aqui com a América Latina Logística, quando ele privatizou, eu não conheço o contrato, mas deveria ter, ou sei lá, parece que tinha cláusulas que a empresa deveria conservar, ou enfim, por que houve esse descaso com as estações? Sim. Umas viraram comércio de materiais, outras foram invadidas, sim, outras ninguém fez nada. Então, com essa memória que é tão importante, deveria se dar um outro uso, né, um outro destino. Infelizmente, nós terminamos o nosso tempo. Não esgotamos, né, o nosso assunto. Um assunto e espero que a gente volte, que haja mais fóruns dessa importância. E a gente agradece a audiência e até a semana que vem. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite.